Hoje nós chegamos no último estudo nosso do capítulo 8 do livro de Romanos. É o último capítulo do nosso estudo, mas nós podemos dizer assim que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E por mais que nós venhamos a ler, sempre nós vamos estar descobrindo novas coisas. Quando eu estava assim, preparando agora esse último capítulo aqui, e sempre me vem à lembrança um momento em que nós dedicamos quase 8 meses para fazer uma leitura e um estudo versículo por versículo do livro de Romanos. Mas fazendo agora novamente esse estudo propriamente aqui do capítulo 8, e assim como nós também já fizemos do capítulo 12 de Romanos, o Moldados pela Graça, esse texto, ou melhor, nosso estudo está disponível para você, se você tiver interesse ali no YouTube. Eu pude perceber realmente como a palavra de Deus é viva e eficaz. Muitas coisas eu consegui extrair, coisas que eu não tinha enxergado antes, eu pude enxergar agora. E nós vamos ler novamente, mas esse texto final, queremos ler aqui do 35, versículo 35 até o 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como temos o hábito, nós vamos ler agora na tradução J.B. Phillips esses mesmos versículos. Romanos 8, a partir do 35 até o final, o versículo número 39. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Problemas, dores ou perseguições? Falta de roupa e de comida? Perigo de vida e apuros? Ameaça da força das armas? De fato, alguns de nós conhecem a verdade daquele antigo texto. Por amor de ti, somos mortos o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Não. Em todas estas coisas conquistamos uma vitória surpreendente por meio daquele que demonstrou seu amor por nós. Estou absolutamente convencido de que nem morte, nem vida, nem um mensageiro vindo do céu, nem um rei da terra, nem o que acontece hoje, nem o que acontecer amanhã, nem um poder do alto, nem um poder de baixo, nem qualquer outra coisa em todo o mundo de Deus possui poder para nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero reler aqui esse versículo 39, nesta paráfrase aqui de J.B. Phillips. Nenhum poder do alto, nenhum poder de baixo, nem qualquer outra coisa em todo o mundo de Deus possui poder para nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso realmente é comovente. Isso realmente nos mexe com o nosso coração. Então, lembre-se, Paulo ele começa o capítulo 8 dizendo que nenhuma condenação há. Agora, Paulo vai dizer, porque não há nenhuma condenação, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode nos separar. Não há condenação e não há separação quando nós estamos em Cristo Jesus.
E aqui então ele vai colocar certas situações, né, na tradução corrigida, ele fala tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E aqui, se nós observarmos esses problemas que Paulo apresenta aqui, você pode então separar em dois grupos essas dificuldades, ou seja, a angústia. Angústia é algo interior, é coisa que está no nosso coração, é coisa que muitas vezes está na nossa mente, algo que nos angustia, né? Já a espada é algo externo, alguém que vem com uma espada e tenta nos machucar. Então o que Paulo está dizendo aqui, olha, há problemas internos, há problemas externos, mas nada em nenhum desses tipos de problema é capaz de nos separar do amor do Senhor. Nada. Então nós temos que enfatizar realmente isso. Nada realmente pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jim Elliot, que foi um missionário entre os índios e até acabou perdendo a sua vida em prol do evangelismo de uma tribo indígena, ele tinha bem claro na sua vida que, então, ele tem uma frase, né, que diz assim: não é tolo dar o que não se pode manter, para obter o que não se pode perder. Então, Elliot, ele tinha certeza, olha, eu estou dando minha vida em prol do Evangelho, porque eu por mim só, eu não posso manter minha vida, eu não posso acrescentar um côvado à minha história, eu não posso acrescentar 45 centímetros para a minha existência. Então, a minha existência é finita. Então, eu não estou sendo um tolo em dar minha vida em prol do Evangelho, porque o Senhor já propôs para mim, trouxe para mim a eternidade. Então, eu estou dando algo que eu não posso reter para obter algo que realmente eu não posso perder. Então, entre aquilo que eu posso perder e o que eu não posso perder, eu escolhi realmente aquilo que não se pode perder. Eu escolhi a eternidade. É o que Paulo diz, né? Diante da sublimidade da revelação de Jesus Cristo, ele considerou todas as outras coisas como perda, como refúgio, como algo sem valor. E olha que quando Paulo está falando, ele está colocando ali algo que era para ele, antigamente, algo de extremo valor, que era a sua filiação, ou seja, a sua história, de onde ele veio, como ele era fariseu de fariseus, como ele estudou aos pés de Gamaliel, como ele tinha se destacado, enfim, tudo aquilo que fazia parte da sua vida, do seu viver. Ele falou assim, olha, tudo isso aí são coisas perecíveis e agora eu troco isso por aquilo que a palavra de Deus chama de eternidade. Sabe, quando nós temos esta ideia de que nada realmente pode nos separar do amor de Cristo, e aí então nós chegamos nisto, o que vai nos separar? Tribulação, angústia, enfim, tantas coisas. Há uma história de uns, nós chamamos de pais da igreja, que são os sucessores dos apóstolos, ou seja, depois dos apóstolos foram surgindo outros irmãos, outras pessoas que foram levando o evangelho, continuaram pregando o evangelho. E um desses é Policarpo. Policarpo, ele era o bispo da cidade de Esmirna. E durante um período, isso mais ou menos depois dos anos 200, né, da era cristã, mais ou menos, né? E Policarpo, durante 6 anos, isso que me chamou a atenção, porque muitas vezes a gente vai lendo certas histórias, mas aí então, dependendo da fonte, algumas coisas são acrescentadas. Durante 6 anos, ele foi procurado e foi tentado que
ele renunciasse a Jesus Cristo. E desta maneira ele seria poupado, né, de uma morte horrível. Naquele tempo eles levavam a pessoa, vamos dizer assim, para o centro ali de uma praça da cidade, amarrava aquela pessoa numa estaca ali, fincada no centro daquela praça, e aí colocava vários arbustos, galhos, enfim, e não sei se colocava algum acelerante ali, mas aí tocava fogo. E a pessoa então morria em praça pública, queimada. E agora você imagine assim, até a morte horrível, né? Porque a pessoa ela ia sendo queimada, vamos dizer assim, aos poucos, né? Não era algo que acontecia de uma vez. E aí, então Policarpo, durante 6 anos, ele foi tentado: olha, desista de Jesus, pare com isso. E então Policarpo disse: olha, eu servi Jesus por 86 anos e o Salvador nunca me decepcionou. Como agora poderia eu blasfemar contra o meu Senhor? E aí então ele diz: ouçam-me declarar com ousadia: sou cristão. Ou seja, Policarpo tinha a certeza de que a morte, espada, perigo, tribulação, nada. Ele disse com ousadia: eu sou um cristão, eu pertenço a Cristo. Sabe, não é só nos momentos de dificuldades ou dores, mas muitas vezes nós nos esquecemos da presença do Senhor mesmo nos dias bons. Há um outro personagem da história eclesiástica, Thomas Cranmer. Thomas Cranmer, ele fez parte da Reforma Inglesa, e diz o texto também da sua história de que ele foi tentado a desistir daqueles princípios ali da Reforma, aqueles princípios que julgavam ser um princípio de Deus para a renovação da igreja. E aí então falaram assim: olha, se você não negar, nós vamos matar você. E aí então, infelizmente, Thomas Cranmer acaba assinando lá uma renúncia, dizendo que não acreditava naquilo, e por isso ele, vamos dizer assim, deixou de olhar para o Senhor, e aí mesmo assim acabam matando Thomas Cranmer. E aí então, quando vão colocar fogo nele ali, a primeira coisa que ele faz é estender a sua mão direita e dizer: mão direita que negou o Senhor, negou a fé. E ele então pede perdão ao Senhor naquele momento. Ele naquele momento se arrepende, porque mesmo ele assinando lá, as pessoas assim o mataram. Mas nós temos que ter uma certeza para nós seremos tentados como Policarpo, nós seremos tentados como Thomas Cranmer a desistir dos princípios de Deus para as nossas vidas. Mas quem pode nos separar do amor que está consumado na obra da cruz? Será que são problemas interiores ou problemas exteriores? Do amor que levou Cristo a se entregar por nós? Que nós possamos, como diz uma canção, né, que eu encontrei um grande amigo, nele a gente pode confiar. Que realmente nós possamos ter a certeza de que Cristo é o nosso amigo. O amor de Deus, ele sempre foi um amor incondicional. Agora, que nossa fé também possa ser uma fé incondicional. Ou seja, não é por causa do perigo, de tribulação ou angústia ou tantas outras coisas que eu vou deixar de acreditar no Senhor. Uma autora chamada Angela Perret diz o seguinte: o amor de Deus é motivado unicamente por quem Ele é e não por quem somos. Então que nós possamos também, né, assim como Angela Perret, que diz que o amor de Deus é motivado por aquilo que Ele é e não por aquilo que nós somos, que nós possamos também ter e sermos motivados por um amor para com Deus, por quem Ele é
e não por aquilo que Ele pode nos conceder. A nossa confiança em Deus deve estar ancorada neste amor absoluto do Senhor. Ou seja, a minha fé e minha esperança está depositada no grande amor de Deus. O grande amor de Deus que nunca falha, o grande amor de Deus que não passa, o grande amor de Deus que persiste e insiste e nos ajuda em todos os momentos. O grande amor do Senhor nunca falha. Suas misericórdias não chegam ao fim. Tenha certeza disso. E aí então, se você tiver certeza de que realmente o grande amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias não têm fim. Então, com certeza, o versículo aqui 35, que fala o que pode nos separar do amor de Deus, e aí então nós deixaremos a realidade do 35 e abraçaremos a realidade do versículo 37, que diz: em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que coisas são estas? A nudez, o perigo, a fome, a espada, enfim. Ainda que o nosso corpo se desgaste, a verdade de Deus permanece. Seu reino é para sempre. Ainda que tenhamos uns momentos de tribulação, mas a verdade de Deus prevalece e nós temos que nos apegar a esta verdade. Porque quando nós perdemos de vista o amor de Deus, o amor pessoal de Deus por cada um de nós, o amor de Deus para com sua igreja, o reino de Deus se torna, como diz um autor, na melhor hipótese, apenas o reino do bem. O amor, ele é característica dominante de todas as relações pessoais de Deus para conosco. Então, quando eu perco a dimensão do amor de Deus, eu vou entender o cristianismo como algo bom em relação ao mal. Mas o cristianismo não é só uma relação de bem e mal, é uma questão do amor que transcende realmente a compreensão humana, mas esse amor é derramado em nossos corações. Quem sabe, eu sempre lembro desse texto que é 2 Reis, no capítulo 6, versículo 17, onde Eliseu ora e pede ao Senhor: abra os olhos do moço. E nesses dias, para que a realidade de Romanos, capítulo 8, e principalmente agora nesses últimos versículos que estamos meditando, seja realmente uma realidade, que nós possamos ter os olhos espirituais abertos, e aí então nós vamos compreender que nenhuma força neste mundo se compara ao poder do amor de Deus por nós. Por isso, eu gosto dessa versão aqui, J.B. Phillips, que fala assim: nem um poder do alto, nem um poder de baixo, nem qualquer outro tipo de poder. Tá? Por isso, precisamos estar sempre na presença de Deus, sempre ali, porque Jesus, Ele é a única segurança que temos. Torre forte é o nome do Senhor. Não há outro nome no mundo a quem nós podemos recorrer para a salvação. E então eu tenho que entender que por que eu sou mais do que vencedor? Por aquele ou por intermédio de quem nos amou. Deus nos amou e entregou seu Filho. E o Espírito Santo derrama esse amor em nossos corações. Então nós somos mais do que vencedores por causa do trabalho da Trindade excelsa, por causa do trabalho da obra da cruz. Então, alguns pontos que eu quero deixar com você. Primeiro, por causa da morte de Cristo, em nosso lugar, nós fomos reconciliados com Deus e temos acesso completo ao nosso Pai. Então, Cristo se torna um novo e vivo caminho. Eu posso chegar até o trono da graça e encontrar socorro em tempo oportuno. A segunda coisa é: através de Cristo, fomos aperfeiçoados e Deus nos vê em Cristo como santos. Então nós fomos justificados, fomos perdoados, fomos lavados e agora em Cristo Jesus Deus nos vê como santos e santas, separados para Ele,
resgatados pelo amor de Cristo Jesus. O terceiro ponto é: Deus nos ama. Não se esqueça disso. Deus nos ama e por isso em Cristo fomos adotados. Agora somos parte da família do Senhor. Então, Deus nos ama tanto na carta de 1 João ele diz: vede com grande amor, vede como é grande o amor que nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados seus filhos. Então a prova do amor de Deus é que somos filhos e filhas. E o quarto, então, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, se eu entender que Jesus morreu e através dele fui aperfeiçoado, sou parte da família de Deus, então nada pode me separar deste amor. Por quê? Porque é nele e por ele eu sou mais do que vencedor. Por isso, não podemos nos esquecer. Não podemos ter uma amnésia espiritual. Eu não posso me esquecer da nova identidade que eu tenho em Cristo. Que nós somos agora o lugar onde o Espírito Santo habita, somos templo do Senhor. Quando nós nos esquecemos disso, esquecemos o quanto realmente o Pai nos ama, diz um autor: se você se esquecer o quanto Deus te ama, você vai procurar falsos amores substitutos. E esse é o grande problema, porque nós desejamos ser amados. E aí, então, por não nos sentirmos amados, e mais uma vez eu quero dizer para você, mesmo que você não se sinta amado, creia, você é amado de Deus. Você é amado de Deus. Deus ama você. E o amor de Deus é incondicional. Então, não procure falsos amores, não procure substitutos, porque somente Deus é que pode preencher os espaços vazios do nosso coração. Quando nós nos esquecemos de que somos filhos de Deus, nós podemos vagar pela vida como órfãos perdidos, sem esperança. Você não é um órfão perdido sem esperança. Você é um filho, uma filha de Deus, mesmo tendo situações adversas como são apresentadas aqui. Mas não olhe para as circunstâncias adversas. Olhe pela palavra e pela fé que você é mais do que vencedor. Por meio de Jesus que te amou, te ama e continuará te amando. Esse é o Evangelho, as boas novas de Jesus. E aí então, quando as circunstâncias tentarem gritar dentro de você, e talvez como Policarpo sermos tentados a abandonarmos a fé, ou como Thomas Cranmer tentado a assinar uma renúncia da fé, que nós possamos expressar: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí então nós vamos ter a certeza desse amor, desse cuidado de Deus para nós a cada instante. Uma das coisas que precisamos ter bem claro para nós, e o Evangelho nos afirma, esse não é um Evangelho que vai melhorar a nossa autoestima, mas é o Evangelho que vai transformar nossa mente e o nosso coração. Por isso, nós começamos a falar que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, daqueles que agora estão na lei do Espírito de vida e não mais sobre a lei do pecado e da morte. E aí, então, nós precisamos entender que nós estamos agora andando de uma nova maneira, nós estamos andando no novo e vivo caminho que é Jesus. E desta forma, nós podemos crescer a cada dia. Eu sei que há momentos desanimadores, eu sei que há momentos entristecedores, mas que nós possamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós somos tentados em muitos momentos, mas não perca a fé. Continue insistindo, persistindo, não desistindo. E através do Espírito Santo, é isto
que nós procuramos trazer através do texto de Romanos 8 é que há uma presença do Espírito Santo que vai nos ajudar, que vai nos fortalecer e que vai nos levar realmente a estarmos seguros na rocha que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E se nós estamos na rocha, se nós edificarmos a nossa vida, a nossa casa, e edificarmos a nossa esperança nessa rocha, e como que nós fazemos isto? Se você ler ali o final do Sermão do Monte, no capítulo 7, diz: aquele que ouve e obedece à palavra é aquele que é prudente e edifica a sua casa sobre a rocha. A rocha que é a palavra, e Cristo é a palavra viva do Pai Celestial. Então, que a cada momento eu possa ouvir e obedecer a palavra, né? E aí então eu deixar ressoar dentro de mim que, olha, não é por você, mas é por mim. Por isso você é mais do que vencedor. João, na sua primeira carta, tendo a certeza de que em Cristo Jesus ele era mais do que vencedor, ele usa a expressão: maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Então, diante da tribulação, o que está em você é maior do que a tribulação. O Cristo que está em você é maior do que esta angústia. O Cristo que está em nós é maior do que a perseguição. O Cristo em nós é maior do que a fome. O Cristo em nós é maior do que o perigo ou do que a espada. E aí então, que nós possamos ter a certeza, assim como Paulo, ao terminar este capítulo, diz: nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ter esse momento agora de oração. No final deste nosso estudo, eu espero que possa ter te ajudado a crescer um pouco mais na fé, através da compreensão da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Senhor, muito obrigado pela conclusão desses nossos estudos. Nesses 10 domingos da nossa escola dominical, procuramos passar, Senhor, realmente a verdade da Tua palavra. Mas aquilo, Senhor, que não conseguimos transmitir, que através do Teu Espírito Santo haja realmente, Senhor, a conclusão e a certeza em cada coração de que o Deus que não nos condena é o Deus que está conosco, apesar de todas as circunstâncias adversas. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor e cuidado para conosco até aqui. Fortaleça, Senhor, a vida de cada irmão e irmã, fortaleça a Tua igreja, fortaleça o Teu povo, Senhor, pois vivemos em dias difíceis, tempos tumultuosos, mas, Senhor, sabemos que em nenhum momento faltará para nós a graça do Senhor. Amém. Amém. Fique na paz. Deus abençoe.